Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Eu sou a Caroline Alcântara, fotógrafa de famílias, e hoje nós vamos falar sobre o que eu preciso para começar com a fotografia de família. Bora lá? Olha, vou contextualizar um pouquinho com vocês sobre o meu início, sobre como eu cheguei nesse formato de estúdio, mas não vou contar toda a minha história, primeiro que são 11 anos, é muita coisa, e isso é papo para outro vídeo, combinado? Mas, para eu chegar nesse formato de estúdio hoje, eu atendi muito tempo em parques e na casa do cliente. Atendi muito tempo depois em casa, né? Eu alugava o salão do prédio onde eu morava ou montava na sala do apartamento que eu morava. Era uma grande confusão, tinha que desmontar tudo e arrastar e tal, mas eu fazia. E depois eu saí de casa, né? Tive o primeiro estúdio fora de casa, era um estúdio bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Eu tinha que literalmente às vezes estar pro lado de fora para conseguir fotografar o cliente inteiro, pegar tudo, mas foi o que Deus preparou e foi muito bom. Foi um sucesso aquele estúdio. E aí depois dele eu já tive mais um e depois esse aqui. Então, haja mudança, né? Mas vamos ao que interessa. Primeiro, eu acho que a gente precisa se conectar a essa ideia de que comece com o que você tem, porque a gente nunca tá 100% preparado, a gente nunca tem tudo que a gente precisa, sempre precisa de alguma coisa a mais, né? Seres humanos, a gente gosta do que faz e quer sempre fazer o melhor, é natural. Mas vamos fazer com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem, do jeito que a gente consegue hoje, porque amanhã é um novo dia e toda hora vai ter como melhorar, toda hora vai ter novidade, toda hora vai ter alguma coisa para mudar. Então, primeiro não se apegue ao seu momento. Ah, mas o meu equipamento, mais o meu dinheiro, mais o meu espaço, mais a minha condição. Vai. Se joga e vai. Combinado? E aí, pensando em estrutura, se você não tem um espaço ainda, né? Até porque pagar aluguel, né? Ter esses custos fixos altos, não é fácil, né? É bem desafiador. Então, se você tem um espaço na sua casa que dá pra você fazer, ótimo, use esse espaço. Vai ser, assim, genial. Você precisa de um cômodo, ou na sala da sua casa, enfim, claro que é legal você ter, se você tem um espaço que você consegue manter a sua privacidade, né, que as pessoas não precisem estar 100% dentro da sua casa e tal, é legal, mas se não é possível, né, no meu caso mesmo eu morava em apartamento, então não tinha como a pessoa não estar inserida 100% na minha casa, né, o máximo que eu fazia era fechar os quartos e atendia ali na sala, mas a casa tinha que estar sempre limpa, organizada, todos os cômodos, né, para que eu pudesse receber o cliente. E, enfim, acaba sendo um pouco mais trabalhoso, mas dá certo, tá? E aí, de acessórios, né? Você tendo um espaço ali que você consiga ter um banheiro, consiga climatizar, no caso dos dias que estão muito frio, consegue ligar um aquecedor, enfim, um ventilador. Então, já é um espaço legal, tá? E aí, de acessórios. Eu comecei com uma câmera de entrada da Nikon, a 5100, acho que 5100. E eu usei por muito tempo ela, gente, mas muitos anos mesmo. Então arranquei todo o sangue que eu podia dela. A gente sempre fala que a primeira câmera é aquela que a gente clica mais, porque a gente tá aprendendo e a gente só aprende fotografando, né? Então, fotografia é isso. Então, eu usei muito ela, mas consegui usar, assim, fazer ótimas fotos, consegui usar tudo que eu tinha nela mesmo. E aí, quando eu senti necessidade de ter um sensor melhor, de ter uma captação melhor, aí eu migrei para full. Eu nem cheguei, graças a Deus, né, com os recursos que a gente tinha na época, deu para já migrar para uma full frame, e eu fiquei com a 750. De 750 eu continuei na Nikon, gosto muito, inclusive. Não tenho nada a dizer sobre Canon, já trabalhei com Canon há alguns anos também, e num outro estúdio, né, as câmeras não eram minhas, lá só tinha Canon, tive que aprender e deu tudo certo. Mas já me adaptei, tô acostumada, então continuei com a Nikon. Então, você tendo um equipamento de entrada, eu só tinha uma lente 18-55, nem a 50mm eu tive dela, e era com ela que eu fazia tudo, tudo mesmo. Evento, ensaio, no parque, dentro de casa. Tinha um flash também dedicado, né? Tenho ele até hoje. USB 910, se eu não me engano, da Nikon.
E era isso. Era eu, um flash, a câmera, uma lente do kit, um sonho e vamos pra cima. Falando agora sobre acessórios. Quando eu comecei com essa ideia de, eu podia montar um cenário, né? Eu fui pegando a galera, as crianças mais próximas ali que estavam nascendo na família. E falei, vamos fazer? Vamos! E graças a Deus eu tenho uma galera aí que tá comigo desde sempre, que sempre topou as minhas loucuras e posavam e se disponibilizavam, me ajudava a montar, me ajudava a limpar, me ajudava a fazer tudo. Então, eu comprei, os meus primeiros tecidos foram de Elanca, né, os fundos. Até hoje eu uso, inclusive, tanto para fundo como para figurino. Mas a primeira que eu comprei foi a branca, uma Elanca branca. E eu tinha alguns cetins também, só que o cetim, assim, foi um tiro no escuro e não dá certo, tá? O cetim vinca muito, não é que não dá certo, dá muito trabalho depois na edição. Eu não gosto do brilho, então tem gente que gosta, tô falando aqui sobre a minha percepção, tá? Então não acho o cetim legal pra figurino, porque ele reflete muito, ele brilha muito, então acaba deixando maior. Se for em gestante, por exemplo, de repente, aonde você colocar pode deixar, né, a sensação de que aquele membro ali tá maior, se for na parte de cima, se for na parte de baixo. E às vezes pra gestante não é tão legal a gente aumentar o que já tá grande ali, né, em algumas mulheres. Então, eu comprei a Elanca e eu tinha uma poltroninha que eu não tenho mais ela hoje, mas eu usei muito ela. Ela era aquelas poltroninhas, tem de recém-nascido, que é uma bem pequenininha assim, só que a minha era grande, era de acompanhamento. Então ela era bem larga, cabia criança até 2 anos, assim, de recém-nascido a 2 anos eu usei ela. E ela vinha com capas, né? Ela tinha uma capa lisa e uma capa de pelinho, e você podia comprar outras capas. É que no caso, eu não cheguei a comprar outras, eu usava ela assim, e quando eu queria alguma cor diferente, ela era branca, né? Então, neutra. Eu ia e colocava um tecido por cima, um wrap, alguma coisa assim. E eu lembro que eu comprei também num desapego alguns wraps com toquinha. Eles não eram muito bons, não eram de muita qualidade, que eu comprei muito barato, inclusive. E alguns com defeito, tinha uns que tava com a lã já estourada, assim, e tal. Mas me serviram por algum tempo aí pra eu conseguir fazer algumas produções. E isso, acho que foi isso que eu comecei mesmo, assim, foi Elanca e um tecidinho, aqueles de piquenique, e, se eu não me engano é tricoline ele, aqueles vermelho e branco, sabe, xadrezinho assim. Eu comprei pra fazer smash no parque, porque eu usava TNT, e além da textura do TNT não ser muito legal pra sessão, eu tinha que jogar fora, porque o TNT não dá pra você lavar, né? Então a gente já usava ali no parque mesmo, eu já juntava tudo que era de bolo ali, fazia um grande bolo e jogava fora. Mas além do custo, né, de estar sempre comprando, não ficava bonito na foto, então, né, não tem uma textura legal, não me agradava muito, eu fui e comprei esse outro. Então foi o que eu comecei, assim. E acessórios, eu tinha vareta pra colocar balão, porque ainda não sabia fazer balão, mas colocava assim. Tinha arranjinhos, uns negocinhos assim, tipo isso aqui, assim, sabe? Baldinho, cestinho de Vime, coisa assim. Cestinha que eu tinha em casa, minha mãe tinha em casa. Tudo que eu via, isso aqui serve pra sessão. Eu botava na sessão. Então era isso, de comprar mesmo, foi isso que eu comprei. Foi Elanca, a poltroninha e esses wraps. Esses wraps também já tinham um tempinho pra frente. Mas foi com eles que eu comecei. E aí, quando eu tive esse start de fazer, né, as sessões em casa, eu comecei a montar as produções, aí comprei muita fita de cetim, muito papel. Teve uma temporada de Páscoa que, nossa, deu muito trabalho. A gente fez várias cenouras de papel. Era papel, não era sulfite porque ele já era um color set, que já era laranja. E aí a minha mãe, né, muito boa nesses trabalhos manuais, fez o conezinho da cenoura e a parte de cima verdinha fez de papel crepom. Deu muito trabalho. Foi eu, ela e 2 primas minhas, assim, o dia inteiro fazendo essas cenouras. E aí depois a gente fez um cordãozinho, assim, um varalzinho, né, de cenouras, com fita de cetim marrom e elas coladas, cola quente. E era isso. Era literalmente uma cola quente, um sonho. E a gente foi fazendo e deu certo. Eu coloquei com fundo de cetim branco que eu tinha, as cenourinhas, uns caixotes que eu pegava na feira. Também usei muito caixote pegado na feira.
e coloquei alguns personagens, os ovos de Páscoa, uns negócios assim, rolou. Claro que hoje eu olho, acho um absurdo, mas foi um começo que precisou acontecer. E eu sou muito grata, inclusive, por eles, né? Então, é isso. Depende aí também do que você vai oferecer para o seu cliente, se você quer fazer um smash. Então, usei muito fundo estampado para smash também. Teve um de cerejeira, aqueles das florzinha rosa, que todo fotógrafo já teve na vida. E não sei se os mais novos agora ainda tem dele, mas eu tive dele também, tive um de grama. De grama não, ele era tipo uma floresta. Aí comprei depois um tapete de grama também, uso inclusive até hoje. E aí, enfim, conforme a demanda, conforme a necessidade, se eu via que era possível comprar, eu comprava mais alguma coisa, mas senão eu usava o que eu já tinha. Aquela placa também, a placa PTEG, aquela transparente que a gente põe no tecido, né? Um tempo depois também eu comprei uma dessa. Também não era muito barata na época, mas graças a Deus conseguimos. E aí não tinha mais essa coisa de pisar no tecido e o tecido enrugar. Eu tive um fundo de madeira também, que, nossa, ele servia pra tudo, né? Ele era chão de tudo. E aí depois eu comecei a combinar os fundos de cenário com ele e foi um sucesso. Então, recapitulando, né, que eu já falei um monte, para você começar, você vai precisar de tecidos, de criatividade, de acreditar, de força, de coragem que você consegue. E para grávidas, por exemplo, eu pedia para elas virem com uma lingerie delas. E quando eu não tinha figurino também, eu falava: você tem uma calça jeans que te sobe, que te entra ainda? Traz ela. Você tem uma jaqueta jeans, uma camisa jeans do pai, ou uma camisa. Aí, nesse meio tempo também, eu peguei o que eu tinha em casa, peguei uma camisa do meu pai, falei: tá usando? Não, então usei essa camisa. E era assim, eu ia montando os looks conforme as roupas que elas já tinham. Depois fui comprando tecidos, aí mais tarde eu comprei musseline, comprei o marsala, comprei branco, que dá pra fazer bastante mulagem no corpo, fica bem legal. Depois comecei a fazer com as elancas também, que aí nessa época eu já tinha uma variedade maior de cores, então dava pra fazer vários tipos de figurino com tecido. O tecido é muito versátil, então se você não tem muita opção, não tem muita grana pra investir no começo, compra tecido e vai nele. O musseline tem um caimento melhor e é mais fácil de amarrar do que a elanca, porque a elanca é mais pesada. Então, de repente, dependendo da quantidade de voltas que você dá, ou como você vai fazer a parte de cima assim sobreposta, ele pode ficar muito, muito gordo, assim, muito inchado, e aí pode não ficar legal no corpo da cliente. Mas o musseline já se assenta melhor no corpo, sabe? É que o musseline é um pouquinho mais caro, porque é um tecido melhor já, né? Então, faça essa pesquisa aí e vê qual que vai ser mais interessante pro seu orçamento. E foi isso. Um pouquinho de como eu comecei e de como eu acredito que você vai precisar aí para você começar também. E claro, eu já tinha a faculdade de fotografia, já tinha noção sobre técnica, sobre luz, sobre flash. Não era o flash de estúdio ainda, né? Eu usava o flash na câmera, mas já tinha uma ideia de como rebater, de como usar e tal. Então isso também te ajuda a enriquecer aí no seu ensaio. E convida as pessoas. Pega o pessoal da família, pega o amigo, pega primo, pega... Ou se você for divulgar para cliente, fala que você tá começando, seja honesto com o seu cliente, que você precisa de portfólio e que você vai fazer produções diferentes, que ela venha com paciência, com calma. Vai lá no Pinterest, pega umas referências, né, de pose para aquele tipo de sessão. Não tenha vergonha de levar eu já levei algumas vezes impresso, já deixei pertinho assim de mim impresso um guia de poses mesmo do que eu queria fazer, né? Uma sequência de poses que eu queria fazer, porque a gente esquece. A hora que a gente pega a câmera, que a gente olha pro cliente, ele fala: o que eu faço? Faz bum a cabeça, né? A gente esquece até o nosso nome. Então não tenha vergonha de ter ali, porque vai chegar um momento que isso vai ser automático. Quando você pensar na sessão, você já sabe o que você vai fazer, tá? Então não tenha medo e escolha bons mentores, tenha colegas bacanas, amigos bacanas que vão te dar essas dicas, né? E até hoje, né? Quem sabe tudo nessa vida, quando vou fazer alguma coisa diferente, ou quando quero mudar alguma coisa que já tá muito automático, muito desde sempre,
eu vou, converso com amigas, olha, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Pode mandar mensagem pra mim, manda aqui nos comentários, manda no direct, no WhatsApp, pode perguntar que eu respondo. Se precisar de, né, se eu ver que é um assunto um pouco mais delicado, um pouco mais profundo, a gente faz mentoria também, não tem problema. Mas a gente vai sair com uma sessão bem feita, pronta, e aí é só treinar. Quanto mais fizer, melhor fica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ajude você aí que tá começando na fotografia a de fato ter um início bacana e que não passe tantos perrengues como eu passei. Mas um perrenguinho outro a gente sempre passa, né? Não tem jeito. E é isso. Qualquer dúvida, me chama aqui, me chama nas outras redes sociais, segue lá, @Estúdio Caroline. Tem o site, tem o WhatsApp, tem vários materiais nossos aqui nas redes sociais para vocês acompanharem. E é isso. Sucesso para nós. Beijo!